Olá, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Passamos alguns dias aí sem postar vídeo, né? Mas hoje, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui. Eu gostaria hoje de falar sobre um assunto que eu, mas a minha esposa conversamos esses dias e ela achou por bem fazê-los, né? Estou aqui de posse das minhas anotações. A minha intenção não é esgotar o assunto, mas somente dar uma posição sobre maldição hereditária. Quero falar hoje porque eu não creio em maldição hereditária. Muitos pegam o texto de Êxodo, a parte B do versículo de Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 5, para defender a maldição hereditária, que fala assim: eu sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, versículo 6, e faço misericórdia a milhares dos que amam e guardam os meus mandamentos. Aparentemente, parece ser um versículo em que Deus está falando que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos e vai também fazer misericórdia até a milésima geração daqueles que amam a Deus. Entendendo somente aí, parando só aí, nós vamos entender que que os pais que fizeram alguma coisa errada, os filhos terão Deus visitará a iniquidade deles nos filhos, quer dizer, os filhos vão pagar pelos erros dos pais. E aqueles pais justos, que foram justos, consequentemente, Deus vai fazer misericórdia até a milésima geração daqueles que são justos. Eu também entendi assim dessa forma, mas como a Bíblia mesmo ela se explica, nós vamos entender melhor um pouquinho mais para frente, né? Quando pegamos esse texto somente assim para defender a maldição hereditária, né? Então o segundo texto aqui dá a entender que também tem bênção hereditária, que se meu pai foi bom, né, toda a minha descendência também ela terá a misericórdia de Deus. E se o pai for ruim, até a quarta geração, eu já vi até alguns pregados dizendo que Deus pode até extirpar mesmo a geração daqueles que aborrecem a Deus. Mas se nós for pegar texto e contexto aqui desse versículo, começando do versículo 4, nós vemos que Deus está falando dos 10 mandamentos. Não fará para ti imagem de escultura, nem em semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, e nem embaixo das águas. Não te curvarás a elas e nem a servirás. Aqui, quando nós lemos texto e contexto, nós entendemos que Deus está falando aqui sobre a idolatria. Deus está falando sobre a idolatria, né? E nós podemos observar que se uma pessoa é idólatra, se uma pessoa adora outros deuses, se uma pessoa adora deuses estranhos, né, deuses diferentes, a sua família, a sua esposa, os seus filhos também vão ser ensinados a adorar deuses estranhos, deuses diferentes, né, imagem de esculturas e assim por diante. Então, e nós podemos ver que tem muita gente que, mesmo que não adore o Deus verdadeiro, segue a religião de quê? A religião dos seus pais. E isso é o que Deus está mostrando aqui. Se você fizer uma imagem de escultura, mesmo recebendo os mandamentos de Deus, faz uma imagem de escultura, né, se curva diante dela, adora ela, né, e leva a sua família a adorar a esses deuses estranhos, os seus filhos também vão fazer as mesmas coisas. Então, eu pegar esse texto para poder defender maldição hereditária, que se o meu pai bebeu, eu vou beber também. Que se meu pai fumou, eu vou fumar também. Se meu pai foi alguém que não foi rico, eu serei pobre. Ou, consequentemente, várias coisas que pegam e agregam em cima disso daí, né? Quando eu pego esse texto para defender isso se torna um engodo. Isso está completamente errado na visão bíblica. Tem um ditado mesmo que diz que o filho é o espelho do pai. Acho que esse ditado reflete muito bem isso aí. Isso quer dizer o quê? Que os filhos geralmente eles vão seguir aquilo que eles vivenciaram dentro das suas casas, né? A exemplo disso, seguindo as minhas anotações aqui, exemplo disso, vamos pegar se um pai beberrão, espancador, fumante, adúltero e etc., os filhos são propensos a seguir também o mesmo caminho, por causa do ambiente em que vivem, né? Então, consequentemente, o ambiente em que os filhos crescem, os filhos vão absorver aquilo ali também e consequentemente, poderão carregar aquilo para suas vidas também, né? E um exemplo claro disso aí é o filho de Nadab e filho de Jeroboão. Nós podemos ver em 1 Reis, capítulo 15, versículo de número 25 e 26, que fala que Nadab, filho de Jeroboão, ele fez os mesmos erros, cometeu os mesmos erros do seu pai.
Quer dizer, o que o pai dele fez, ele fez igualmente, não foi um bom rei. E Deus pesou a mão sobre ele. Depois você pode ler o texto lá, 1 Reis, capítulo 15, versículo 25 a 26. Isso mostrando o conceito que aquilo que eu vivi dentro da minha casa, consequentemente eu vou sair carregando também. Temos ainda os filhos dos pais, temos também filhos de pais omissos, que não é somente o ambiente da casa, eu vivo num ambiente ruim, eu vou carregar coisa ruim, vivo num ambiente bom, eu vou carregar coisa boa. Mas tem também os pais omissos, os pais que são omissos na educação dos seus filhos, pais que não corrigem seus filhos, nem dá limites aos seus filhos, E consequentemente, esses filhos terão problemas. A Bíblia também mostra sobre isso. Adonias, mesmo filho de Davi, em 1 Reis, capítulo 1, versículo de número 5 a 6, fala que Davi nunca disse para Adonias, por que fizestes assim? Quer dizer, Davi nunca corrigiu Adonias, Davi nunca chamou a atenção do seu filho. E, consequentemente, filhos que crescem na casa, onde os pais não os corrigem, o pai não põe limite nos seus filhos, consequentemente, esses filhos também entrarão problema. Isso é lógico, e é o que Deus está falando aqui. Se você fizer imagem de escultura, fizer todas essas coisas aqui, eu vou visitar a sua iniquidade nos filhos. Quer dizer, os filhos vão continuar carregando a iniquidade dos pais, mas isso não é maldição hereditária, porque aprenderam assim. Nós vamos, calma aí que daqui a pouco nós vamos, continua vendo o vídeo que nós vamos ver o que Deus fala mais para frente aqui também. Então, e nós podemos ver também, que não quer dizer, porque o filho cresceu em uma casa ruim, num ambiente ruim, ou numa casa omisso, de pais omissos, que os filhos serão A e B, como eu já citei aqui. Mas tem também uma terceira classe, tem também pais justos, que criam seus filhos, e seus filhos acabam se tornando injustos. Um homem justo na Bíblia foi Samuel, se nós podemos observar em Samuel, 1 Samuel 5, 8 e 3, nós vemos os filhos de Samuel, que recebiam até propina, para poder julgar a causa a favor de alguém. Filho de Samuel, profeta de Deus, legislador em Israel. Quer dizer, ele era um homem bom, era um homem que trabalhava para Deus, era um profeta de Deus, e mesmo assim os seus filhos eram ruins. Então também pode suceder isso aqui, que pais justos, mesmo que ensinem os meninos no caminho que devem andar, que instrui o menino, pode também acontecer isso daí. E indo lá para Ezequiel, agora mostrando isso aqui para concretizar mais um pouco, Ezequiel capítulo 18, depois você pode pegar lá e ler, eu não vou ler aqui que é bastante grande, mas fala sobre a iniquidade do pai. Fala assim, se um pai gerar um filho, gerar um filho, e o filho for ladrão, for salteador, faz uma relação de coisa ali que o filho faz de errado. O pai é justo, o pai é sincero, o pai é honesto, mas o filho, ele só sabe aprontar, só sabe cometer erros. Leia lá depois que você vai ver a relação. Só estou sendo rápido para o vídeo não ficar muito grande. A Bíblia mesmo fala, o Senhor mesmo fala que o pai, ele não vai levar a iniquidade do filho. Então, quer dizer, o filho é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. E, consequentemente, também ele fala de um pai. Fala que o pai também é ladrão, é salteador, fala a relação de coisas ruins que o pai é, mas fala do filho que viu o caminho que o seu pai andava e resolveu seguir um caminho diferente, um caminho justo. E a Bíblia mesmo fala, o Senhor também fala que o filho não vai levar a iniquidade do pai. O pai era ruim, mas o filho escolheu um bom caminho. O filho resolveu ir para um caminho diferente. Deus não vai pesar a mão sobre ele. E da mesma forma, o pai é justo e o filho é injusto. O Deus não vai pesar a mão no pai e nem no filho por causa disso daí. Então, mostra que cada um é responsável pelos seus atos, cada um é responsável pelos seus erros, pelos seus pecados diante de Deus. Isso é fato. Se você pegar esse texto e comparar com Ezequiel capítulo 18, você vai entender muito bem o que Deus está dizendo ali. Então, e não devemos esquecer, a Bíblia ensina que nós devemos instruir os nossos filhos. Então é fato que Deus jamais punirá alguém pelos erros alheios. Então não tem como eu falar que tem uma maldição hereditária, porque eu conheço pessoas que os seus pais foram péssimos pais, péssimas pessoas, pessoas até ruins na sociedade, mas os filhos são excelentes. E conheço pessoas aqui perto mesmo que os pais são
uma bênção. Os filhos são terríveis, mas os pais são uma bênção. E agora, que culpa que o pai tem? Então, se nem sempre, né, uma pessoa injusta vai ter somente filho justo. Isso nos leva à questão de escolha, à questão do livre-arbítrio. Você vai ensinar o menino, como a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Não se desviará quem? Eu entendi que era o menino que não vai se desviar do caminho. Mas não, é o ensinamento que não vai desviar da criança, não vai desviar da pessoa. Eu mesmo, meu pai é uma excelente pessoa, minha mãe também é, e mesmo quando eu andei na minha vida aí fazendo umas coisas erradas, fazendo as minhas atrapalhadas aí, sempre aquelas palavras do meu pai, da minha mãe, as instruções dele estavam ali, sempre na minha mente, me cobrando e me falando. Então, quer dizer, não tem isso. Se eu pegar e começar a acreditar que a maldição tem uma maldição na minha vida, que o meu pai foi pobre, então eu sou pobre também, que parece que hoje ser pobre é maldição. Se ser pobre é maldição, Jesus foi o mais maldito de todos os homens, que ele era pobre. E não tem desse negócio de muitos pregadores falam aí que Jesus era rico, que tinha mansão na praia, aquelas coisas todas, porque a Bíblia mesmo ensina que a oferta que Maria deu para a sua purificação foi a oferta de pobre que está estabelecida lá em Deuteronômio. Então, mostrando a situação deles. Jesus mesmo falou que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Então, não ter muito dinheiro, isso não é maldição. Isso é consequência da vida, consequência de muitas vezes de coisas também que você não pôde alcançar. Eu não tenho uma situação financeira muito boa, né? Eu não tenho uma situação financeira daquela que eu gostaria de ter. Mas se eu for olhar a minha vida, teve muitas consequências que me levaram a estar nesse estado de hoje. Tem muita gente que tem muita coisa hoje, as escolhas que eles fizeram os ajudaram também, tanto boas quanto ruins, né? Então a minha conclusão se eu creio em maldição hereditária, eu teria que crer também em bênção hereditária. Que se meu pai for uma bênção, a minha família e todos os outros serão uma bênção também. E vemos aqui que não é o fato, como já vimos no caso de Samuel, que Samuel era uma bênção e os filhos eram injustos. E nem todo pai ímpio terá um filho ímpio, né? Como foi o caso de Josias também, né, filho do rei Amon. O rei Amon mesmo foi um péssimo rei, e Josias foi excelente. E se nós lermos lá 2 Crônicas 33, 21 a 25, você vai ver falando de Amon. E ler 2 Crônicas 34, 1 a 3, vai falar sobre Josias. Josias começou a observar os caminhos que andava o rei Davi e resolveu seguir os passos de Davi e não dos seus pais. Então, tudo que nós fazemos são consequências, tudo que nós passamos, muitas vezes, é consequência daquilo que fazemos, das nossas escolhas, muitas vezes, que tomamos. E Deus vai visitar, sim, a geração dos nossos filhos. Se os meus filhos foram bem ensinados, claro, Deus estará sempre acompanhando eles e vendo. Só que os meus erros e as minhas coisas não recairão sobre os meus filhos, como diz Ezequiel, capítulo 18. Então, me leva a crer que então cada um, né, colhe aquilo que planta. Cada um é responsável pelos seus atos, pelo caminho que se toma na vida. Tanto os pais quanto os filhos, né, como diz em Gálatas 6, 7 e 8. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Então é fato que Deus irá visitar cada um, sim, porque a Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Então todos nós vamos confessar a Deus os nossos pecados e os nossos erros. E os meus pecados não serão cobrados dos meus filhos, mas serão cobrados de mim. E os pecados dos meus filhos serão cobrados deles, e assim sucessivamente. Esse é o Deus que cremos, esse é o Deus que eu creio, e é o Deus que eu sirvo. E é um Deus misericordioso, e eu sei que Ele está prestes a abençoar a cada um de nós. E se você está numa situação complicada, numa situação difícil, seja situação financeira, seja o que for, vamos pegar o texto de Josué, capítulo 1, como quando Deus diz para Josué, para que o versículo 8, ele fala assim, não te mandei eu, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Você está numa situação ruim hoje? Esforça-te, tem muito bom ânimo, né? Que Deus ele vai te ajudar. Que Deus em Cristo te abençoe. Não fique com esse negócio na sua cabeça que você tem maldição hereditária na sua vida, que tudo que acontece na sua vida é culpa de alguém, né? Talvez é culpa da circunstância, mas você, em nome de Jesus, pode sair disso. Que Deus te abençoe, tenha fé, siga em frente, no nome de Jesus. Amém.